71% da superfície da Terra está embaixo d'água, e menos de 20% do fundo oceânico foi mapeado com resolução suficiente para identificar estruturas no tamanho de um edifício. Pense nessa proporção por um momento. Nós temos catálogos detalhados da superfície de Marte. Temos imagens de alta resolução da face oculta da Lua. Mas o fundo do nosso próprio planeta é amplamente desconhecido. Isso não é falta de tecnologia, é falta de prioridade. E talvez seja intencional. No episódio anterior, estabelecemos o ponto zero. 12.800 anos atrás, um cometa fragmentado atingiu a Terra. O impacto derreteu geleiras continentais em cascata. O nível do mar subiu 130 metros em questão de séculos. 130 metros. Para você visualizar, as costas do mundo inteiro recuaram. O Golfo Pérsico era quase inteiramente seco, um vasto planalto com rios e vegetação. O Mar do Norte era planície cultivável conectando a Inglaterra ao continente europeu. O Sudeste Asiático era um único continente contínuo. E as costas do Mediterrâneo, do Atlântico e do Pacífico eram muito mais extensas do que são hoje. Se existiu uma civilização avançada, como existem em qualquer época da história, ela estava nas costas, perto da água, perto do comércio, perto dos recursos. Tudo o que essa civilização construiu nas costas está agora debaixo do mar, e nós mal começamos a procurar. Vamos começar com o que já foi encontrado. Em 1986, um mergulhador recreativo chamado Kihachiro Arataki estava explorando os recifes ao largo de Yonaguni, no extremo sul do arquipélago japonês. A 30 metros de profundidade, ele encontrou uma estrutura que não deveria estar ali. 50 metros de altura, terraços horizontais, escadarias com degraus regulares, ângulos retos em rocha sólida, e o que parece ser uma passagem subterrânea. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, que se tornou conhecido por argumentar que a Grande Esfinge é mais antiga do que o consenso aceita, baseado na análise dos padrões de erosão por água, visitou Yonaguni e mergulhou no local múltiplas vezes. Sua conclusão foi cautelosa, mas significativa. Partes do complexo mostram evidências de intervenção humana, particularmente as escadarias e as superfícies regulares. Com o nível do mar 130 metros mais baixo, 12.000 anos atrás, essa estrutura estava completamente acima d'água. Era superfície, era visitável, era utilizável. A pergunta que Schoch deixa aberta e que nenhum geólogo convencional respondeu ainda: se é natural, qual processo natural produz escadarias regulares em rocha dura de arenito? Mas Yonaguni tem uma ressalva. O debate sobre natural versus artificial ainda existe. A Índia não tem essa ressalva. Em 2002, o National Institute of Ocean Technology da Índia, uma instituição governamental séria com décadas de pesquisa, realizou uma varredura de sonar ao largo da costa de Gujarat, no estado que hoje abriga a cidade moderna de Dwarka. A 36 metros de profundidade, os scanners identificaram o que nenhum dado geológico poderia explicar como formação natural. Muros de pedra, pavimentos regulares, estruturas de base retangular e artefatos manufaturados. Datações por carbono aplicadas aos materiais coletados indicaram pelo menos 9.500 anos. 9.500 anos. Isso é 4.000 anos antes do que a arqueologia convencional aceita como início das civilizações complexas. O Mahabharata, um dos textos épicos mais antigos da Índia, descreve em detalhe a cidade de Dwarka como a capital do reino de Krishna. Uma metrópole avançada com arquitetura colossal, que foi engolida pelo oceano após a morte do seu rei. Por séculos, historiadores trataram Dwarka como alegoria, como mito religioso. Em 2002, o governo indiano encontrou as coordenadas GPS. O mito tinha endereço, estava a 36 metros de profundidade e tinha 9.500 anos. Se Dwarka é o exemplo mais documentado, a anomalia de Cuba é o mais perturbador. Em 2001, a geóloga Paulina Zelinsky, trabalhando para a empresa canadense Advanced Digital Communications, estava conduzindo pesquisa de prospecção no canal de Yucatán, ao largo da costa ocidental de Cuba. Os sonares de varredura lateral retornaram imagens que nenhum membro da equipe esperava encontrar. A 700 metros de profundidade, formações que exibiam simetria, o que parecia ser uma grade urbana,
estruturas em formato piramidal e blocos regulares dispostos em padrão não aleatório. A profundidade de 700 metros é o dado que fecha qualquer argumento convencional. O nível do mar nunca foi 700 metros mais baixo nos últimos 50 mil anos, dentro da compreensão geológica atual. Isso colocaria a estrutura numa categoria diferente de tudo que a arqueologia convencional trabalha. A pesquisa foi apresentada em conferências. Foi coberta pela mídia especializada em 2001 e 2002. E então o financiamento foi cortado. A equipe se dispersou. O segmento nunca veio. Isso não prova que é artificial, mas prova que ninguém se apressou em provar que não era. E então existe a estrutura que talvez seja a mais importante de todas. Porque ela não está submersa. Ela está no meio do deserto. No centro da Mauritânia, no Saara, existe uma formação chamada Estrutura de Richat, o Olho do Saara. Um círculo de 50 quilômetros de diâmetro, com anéis concêntricos de rocha de diferentes composições. Geólogos explicam como um domo de erosão, uma estrutura geológica natural moldada por milhões de anos. Mas em 2018 e 2019, pesquisadores independentes, incluindo o geólogo Randall Carlson e o canal Bright Insight, com ampla cobertura documental, apresentaram uma comparação detalhada entre a estrutura de Richat e a descrição de Atlântida feita por Platão nos diálogos Timeu e Critias, escritos no século IV a.C. Platão descreveu Atlântida assim: anéis alternados de terra e água. Uma montanha central. Localização além das colunas de Hércules, que é o nome antigo do Estreito de Gibraltar. Dimensões de aproximadamente 85 quilômetros de diâmetro para a planície central. A estrutura de Richat está a oeste do Estreito de Gibraltar. Tem anéis concêntricos. Tem uma elevação central. E está numa região que geólogos confirmam era um ambiente lacustre e fértil há 12 mil anos, com um rio que desaguava no Atlântico. Isso não prova que é a Atlântida, mas a correspondência geométrica e geográfica com o texto de Platão é mais precisa do que qualquer outro sítio proposto nos últimos 2 séculos de debate. E por falar em textos antigos que descrevem coisas que a arqueologia ainda não encontrou, existe uma estrutura no Mar Báltico que não cabe em nenhuma explicação. Em 2011, o grupo de mergulhadores suecos Ocean X Team encontrou a 85 metros de profundidade um objeto circular de 60 metros de diâmetro, com o que parece ser uma superfície irregular, mas geométrica, com o que parece ser uma escadaria, com o que parece ser uma abertura ou entrada. A equipe relatou falhas de equipamento eletrônico ao se aproximar do objeto. Câmeras, equipamentos de comunicação e instrumentos de medição paravam de funcionar a menos de 200 metros da estrutura e voltavam ao normal ao se afastar. A explicação geológica oficial é que é uma formação natural de rocha vulcânica moldada pela pressão das geleiras. Isso é tecnicamente possível. Mas a equipe que mergulhou reportou que a superfície não tem a textura de basalto vulcânico típico. E as falhas de equipamento nunca foram explicadas por nenhuma fonte oficial. Agora conectemos todos os pontos. Há 12.800 anos, um impacto cósmico derrubou o nível do mar 130 metros. Uma civilização costeira avançada foi submersa. Seus sobreviventes foram para lugares mais altos. Para o Egito, para a Mesopotâmia, para a Índia, levando geometria, astronomia, agricultura e organização social. Explicando por que civilizações complexas surgem de repente, sem precedente evolutivo claro, poucos milênios depois do cataclismo. E alguns desses sobreviventes construíram Göbekli Tepe. Em 2017, os astrônomos Martin Sweatman e Dimitrios Tsikritsis, da Universidade de Edimburgo, publicaram na revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry uma análise das gravuras nos pilares de Göbekli Tepe. Conclusão: os símbolos representam constelações numa posição específica do céu. A posição corresponde ao período de 12.800 anos atrás. E os animais gravados em um pilar específico correspondem ao padrão associado a um impacto de cometa na tradição de múltiplas culturas antigas. Göbekli Tepe não é um templo, é um memorial, construído por sobreviventes de uma catástrofe que apagou o mundo que conheciam. Um registro em pedra deliberadamente enterrado para preservar o que não poderia ser esquecido.
Nós não somos o começo da história humana. Somos o recomeço depois de uma interrupção catastrófica. E o arquivo completo do que veio antes ainda está onde o cataclismo jogou, em costas submersas a 30 a 700 metros de profundidade, em plataformas continentais que ninguém escavou, em sedimentos que guardam artefatos há 12 milênios. 71% da Terra está embaixo d'água. Menos de 20% foi mapeado com resolução útil. O maior sítio arqueológico do planeta está onde ninguém está procurando. E a pergunta que fica, depois de todos os episódios desta série, não é mais se existiu algo antes de nós. A pergunta é: o que acontece quando finalmente formos procurar de verdade?